oi, oi pra todo mundo! E aí, galera, como que vocês estão? Eu sou a Kelly e no vídeo de hoje eu vou responder pra vocês a tag Primeiro Livro. Lembrando que o link para compra de cada um dos livros que eu vou falar aqui nesse vídeo está aqui na caixinha de descrição. Comprando por este link vocês ajudam muito o canal e não pagam nada mais por isso. Como vocês sabem, em vídeos de tag eu não pego os livros para mostrar para vocês, porque os meus livros ficam guardados em caixas e é meio complicado eu procurar cada um dos livros que eu selecionei para a resposta dessas tags. Por isso, a capinha do livro vai aparecer aqui do lado pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem responder essa tag, todas as perguntas estão aqui na caixinha de descrição. Também vai estar o link do vídeo da Ju Cirqueira, que foi aonde eu vi essa tag. A primeira pergunta dessa tag é: o primeiro livro que te introduziu ao hábito de leitura? Eu não sei exatamente qual foi o primeiro livro que me trouxe esse hábito de leitura, mas eu lembro muito de 3 livros que eu li, que eu peguei emprestado na biblioteca da escola, e que eu li na adolescência, e até hoje eu me lembro dessas histórias de tanto que esses livros me marcaram. Foi Os Miseráveis, O Jardim Secreto e O Fabricante de Terremotos. São esses 3 livros que me marcaram muito na adolescência, que eu me apaixonei pelas histórias e desde então eu sempre tenho esse hábito de leitura. A segunda pergunta é: o primeiro livro que te apresentou a um gênero novo? E aqui eu vou citar um livro que me apresentou a um gênero que eu sou apaixonada, que é o romance de época. O primeiro livro que eu li desse gênero foi um livro que eu ganhei de cortesia do Scooby, que se chama Como se Vingar de um Cretino. E eu li esse livro e fiquei encantada com esse tipo de história, com romance de época. Foi o primeiro livro que eu li desse gênero, eu fiquei apaixonada. Depois disso, só lia romance de época. Eu amei esse livro, porém existe uma cena aqui que eu acho bem desnecessária. Não é nada que estrague a história, mas é uma cena que eu acho bem... sabe? E aí é a única coisa que eu não gostei no livro, assim. Mas fora isso, é uma história muito gostosa de se ler. Tem continuações, eu acho que faz parte de uma série com 4 livros, mas eu ainda não li os demais, eu só li o primeiro. E foi isso, esse foi o primeiro livro de romance de época. Vocês que sabem que eu adoro romance de época, esse foi o livro que me apresentou o gênero de romance de época. Terceira pergunta: o primeiro livro favorito? Eu acho que o meu primeiro livro que eu favoritei foi uma edição resumida e adaptada do autor Valcir Carrasco, do livro Os Miseráveis. É um livro que eu sou apaixonada desde a primeira vez que eu li, só que obviamente eu li com 13 anos, então claro que eu não li aquele calhamaço, né? Eu li uma edição resumida, mas que tem toda a essência da história ali dentro. E eu fiquei apaixonada. É um livro que me fez chorar horrores e não tem como. É o meu primeiro favorito da vida. Quarta pergunta: o primeiro livro que te fez chorar? E assim, eu acho que todas as minhas respostas vão ser o mesmo livro, que foi Os Miseráveis, mas para não ficar muito repetitivo, eu vou responder os 2 livros seguintes que me fizeram chorar depois de Os Miseráveis, que foi O Tatuador de Auschwitz e um romance nacional, romance de época nacional, da autora Paola Alexandra, que é Volte para Mim. Foram esses 2 livros que me fizeram chorar depois de muito tempo, que eu havia chorado primeiro com Os Miseráveis. Quinta pergunta: o primeiro livro que você detestou? E assim, eu acho que eu já comentei com vocês que eu não gostei do livro Depois de Você, que é a continuação de Como Eu Era Antes de Você. Eu acho que o primeiro livro ele é muito perfeito, ele é muito certinho, muito fechadinho, não tem pontas soltas. Porém, a autora resolveu fazer uma continuação, não só uma, 2, ela transformou isso numa trilogia. Eu não li ainda o terceiro livro, não sei se vou ler, justamente porque o segundo livro não me agradou. Então, assim, foi um livro que eu dei 1 estrela no Scooby. Pergunta número 6, o primeiro calhamaço. Eu não sei o que vocês consideram como calhamaço, mas pra mim, calhamaço é um livro que tenha mais de 450 páginas. Então aqui eu vou citar 3 livros que eu li que tem mais do que 450 páginas, que é Mundo em Caos, com 480, Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, com 576, e Escola dos Mortos, com 749. Então, eu não sei exatamente qual foi o primeiro calhamaço,
porque Escola dos Mortos eu li em edição digital e eu acho que a edição física não tem tudo isso de página, então por isso eu não sei se eu posso considerar ele como um calhamaço. Mas é isso, o calhamaço que eu li, acho que o primeiro foi Mundo em Caos mesmo, com 400 e poucas páginas. Pergunta número 7. O primeiro livro fora da sua zona de conforto. Assim, o primeiro livro que eu li fora da minha zona de conforto, que assim, foi muito fora da minha zona de conforto, foi Os 50 Tons de Cinza, porque foi bem na época que tava aquela febre, que todo mundo tava lendo esse livro, todo mundo tava lendo o livro no transporte público, e aí eu falei, vou dar uma chance. E é completamente fora da minha zona de conforto. E além de ser fora da zona de conforto, ainda é um livro que eu não gostei. Então, assim, nem sempre sair da zona de conforto é bom. Pergunta número 8. A primeira série, sem ser Harry Potter. E assim, já estão dificultando a minha vida, né? Porque já falaram que não podia responder Harry Potter. Mas a primeira série que eu li sem ser Harry Potter foi uma série chamada Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. Gente, é muito difícil falar isso. Mas enfim, em português se chama Maldosas. Eu assisti o primeiro episódio da série de TV, de madrugada, assim, e aí acabou o primeiro episódio, são 3 episódios que passaram. Aí acabou esses episódios, eu fui assistir na internet, aí acabou a primeira temporada, eu fiquei surtada, porque a série é maravilhosa, fiquei surtada, descobri que tinha livro. Fui fazer o quê? Ler os livros. Só que não é apenas um livro, são 16. 16 livros. Aí eu li todos esses livros antes de começar a segunda temporada. E a série não tem nada a ver com os livros. O vilão da série não é o mesmo vilão do livro. Mas enfim, essa foi a primeira série que eu li sem ser Harry Potter. Pergunta número 9. O primeiro livro que você pensou que não gostaria por ser de um gênero que você não tem costume, mas que você amou. Aqui eu posso citar um livro que eu li que ele é completamente assim, fora da minha zona de conforto. É de um gênero que eu evito de ler porque não é um gênero que eu goste, que é Função CEO. Aqui é uma trilogia e o gênero dele é um gênero hot, que é um gênero que eu não leio, é um gênero que eu fujo porque não faz o meu estilo, não é um gênero que eu goste, mas quando eu li esse livro, eu li o primeiro sem saber qual que era o gênero dele, eu achava que era apenas um romance, né? A Iludida. E aí eu comecei a ler, gostei do primeiro livro, fui ler o segundo, fui ler o terceiro, terminei a trilogia apaixonada, por quê? Não tem apenas cenas de sexo jogadas ali aleatórias, sabe? Por trás de tudo isso tem uma história, tem toda uma trama. E o casal, ele é super bem desenvolvido, não é tipo assim, estou feliz, cena de sexo. Estou triste, cena de sexo, sabe? Então isso agregou muito na história. Eu acho que as cenas que a autora colocou ali, que eram de sexo, elas estavam no lugar certo, na hora certa, porém, ainda assim tinha toda uma outra trama por trás. Então eu acho que vale muito a pena conhecer essa história, mesmo que você não goste de gêneros hot. Esse é o único livro hot que eu indico, porque foi o único que eu gostei. Então, assim, né? E pergunta número 10. O primeiro Guilty Pleasure. Eu não sei como é que fala isso, mas tá escrito aqui na tela. É como se fosse um prazer vergonhoso, alguma coisa assim. Eu tive que pesquisar o que significava, porque eu não sabia. E aqui eu tenho que escolher a seleção. Por quê? É um livro. Aqui é pra você escolher um livro em que você meio que gosta, sabe? Mas você meio que tem vergonha de assumir. Eu li esse livro quando ele estava já fora do hype, ninguém mais estava falando dele. Porém, eu li ele quando saiu a notícia de que iria ter a adaptação pela Netflix em formato de filme, se eu não me engano. E aí eu falei, vou ler, né? Não sei quando que vai sair, mas eu vou ler. E aí eu simplesmente me apaixonei no auge dos meus 27 anos, na verdade 26 anos, que eu li quando eu tinha 26, li ano passado. E no auge dos meus 26 anos eu simplesmente me apaixonei por essa história, porém essa história é para adolescentes, minha gente. Então assim, eu sei que muita gente pode até me julgar por eu com 26 anos estar apaixonada por uma série, uma trilogia que foi escrita para adolescentes, mas
Eu acho que todos nós precisamos ter livros leves para ler. Você não precisa ler só livros que vão te agregar alguma coisa ou livros que vão te ensinar alguma coisa. Às vezes a gente precisa ler um livro só por ler, sabe? Só ler um livro para não analisar nada, só ler para ter o prazer de passar um tempo, sabe? Porque eu já vi muita gente falando assim, eu adorei a seleção quando eu li quando era adolescente, mas se eu fosse ler agora com 30 anos, eu não iria gostar porque eu ia analisar muita coisa. Gente, eu li esse livro sem analisar nada, sabe? Eu só li por ler, eu só li para passar tempo, entendeu? E me apaixonei porque foi um livro super gostoso de ler, um livro que eu nem vi a hora passar e eu acabei ele em 2 dias, aí já pulei pro segundo, pro terceiro, entendeu? Então, assim, é um livro que eu acho que se eu tivesse de ressaca literária, provavelmente eu iria pegar ele pra ler pra sair da ressaca literária. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários qual foi o primeiro calhamaço que você já leu na vida, tá bom? Um big beijo pra vocês e até mais. Tchau!